Boa tarde, pessoal. Meu nome é André Studart, eu sou um dos sócios do Instituto Intelligence e hoje eu tenho um prazer de receber a professora Paula Borges, que é graduada em Direito pelo Centro Universitário Farias Brito e é professora certificada pela Universidade de Cambridge. Boa tarde, professora Paula. Posso chamar de Paula, não posso? Pode, eu posso lhe chamar de André? Pode. Boa tarde. André, antes de tudo eu queria agradecer, né, ao Intelligence como um todo pela atenção e a você, né, pela oportunidade de estar aqui hoje. Como você disse, me graduei pela FB-Uni, porque mudou de nome agora, nome. né? FB-Uni. E sou professora de inglês, né, já tem aí 10 anos. 10 anos. 10 anos. E a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre inglês jurídico. E eu acredito que boa parte das pessoas, inclusive eu tenho essa dúvida, a gente gostaria de saber qual é a diferença entre inglês jurídico e inglês instrumental, professora. Certo. É o seguinte, existem várias dúvidas, né? Primeira dúvida é em relação à diferença do inglês jurídico para o inglês leigo, que é o inglês padrão, que a gente aprende nos cursinhos de inglês desde pequeno. E é o seguinte, você não tem como estudar o inglês jurídico, depois eu volto especificamente à sua pergunta, tá? A gente não tem como estudar o inglês jurídico sem saber o inglês padrão. Não são duas línguas diferentes, né? Então, o que eu costumo dizer é que estudar inglês jurídico é você aperfeiçoar o seu vocabulário. Você já sabe inglês, já tem um nível intermediário aí avançado, e você precisa então agora melhorar o seu vocabulário. Aí você vai aprender termos técnicos, precisos, né? Que a gente chama de accurate em inglês. Então, essa é a diferença do inglês padrão para o jurídico. Aí tem também a história do inglês instrumental, que é uma metodologia de ensino diferente, né? A metodologia tradicional que a gente está acostumado a ver nos cursinhos como esses extracurriculares, é a metodologia do Communicative Approach, né? Que trabalha as 4 habilidades cognitivas ao mesmo tempo, que é o writing, o speaking, o listening e a grammar, né? Que a gente chama de use of English. Então, esse é o Communicative Approach, que é um método de ensino de inglês tradicional. Alguns cursos misturam essa metodologia com outros, né? Com atividades lúdicas e etc. Mas é essa a base. Já o inglês instrumental é uma metodologia que visa ensinar adultos. Como é que um adulto que não sabe nada do inglês, né? A gente está aqui falando do inglês especificamente, ele vai aprender um outro idioma, porque o modo de aprender ele é diferente da criança. Né? Então foi desenvolvido na década de 70, aqui no Brasil, essa metodologia de ensino que se chama em inglês instrumental. Você não trabalha as 4 habilidades, você trabalha uma habilidade por vez. Normalmente você começa pelo reading, pela habilidade de leitura, né? Então você vê, por exemplo, meu avô Alzi, ele aprendeu inglês aos 80 anos de idade, só a leitura, né? Na verdade, como ele era acadêmico, eu acho que ele já lia em inglês há um tempo, mas assim, ele se dedicou muito ao estudo do inglês numa idade bem avançada, não sei especificamente quantos anos. Meus tios aí vão depois me corrigir. Mas ele resolveu que ia aprender o inglês já numa idade avançada. Então ele foi provavelmente buscar nos livros uma metodologia de inglês instrumental. Não é essa a proposta do Intelligence. A proposta do Intelligence é para pessoas que já têm um nível intermediário avançado. Certo. O inglês hoje ele é importante, seja para o profissional, seja para o acadêmico, porque existem muitos textos na academia que estão em inglês e dificilmente você encontra volumes traduzidos, a depender da matéria, a depender do autor. E existe também, como eu falei, a pegada profissional, análise de contratos internacionais, muitas vezes acaba que aparece no idioma inglês. E como é que o profissional deve lidar com o inglês, como é que ele pode se capacitar para poder exercer a profissão com conhecimento de causa e como é que o acadêmico deve tratar, que tipo de curso ele deve procurar? Certo. Eu vou começar falando especificamente do nosso curso,
tá? O nosso curso do Intelligence, que se chama Inglês Jurídico Módulo Reading, né? Ele atende tanto a advogados quanto a acadêmicos de direito. Isso porque as aulas foram planejadas em 2 tempos, né? O primeiro tempo é o estudo do inglês jurídico com um material que já existe, né? O material das universidades renomadas no mundo inteiro, como a Universidade de Cambridge, né? E também da Global... Esqueci agora o nome da editora, mas tem uma nova editora que está lançando ótimos livros de inglês jurídico, que, se eu não me engano, é a Global Legal English Press. Então, assim, esse primeiro momento das nossas aulas vão ser voltados para as terminologias técnicas jurídicas. Então, os advogados, né, as pessoas que lidam no dia a dia com contratos, né, que precisam responder um e-mail, se posicionando, né, quando o cliente é estrangeiro, respondendo uma dúvida, que precisam lidar, de repente, com colegas de trabalho que são de outra jurisdição, né? Você precisa se comunicar. Então, essas pessoas vão se beneficiar desse primeiro momento. Bem como os acadêmicos, né? Os acadêmicos precisam entender alguns textos que são mais técnicos, né? Enfim, então as pessoas vão ser introduzidas a esse estudo específico do inglês jurídico. No segundo momento, que a gente pensou que é uma ideia inovadora, eu nunca vi nenhum curso de inglês jurídico com essa ideia, né? É de analisar textos de situações concretas, né? Um contexto real. Por exemplo, uma decisão judicial da Suprema Corte neozelandesa, né? Ou você analisar um artigo de jornal da African Agency, né? Que é uma editora, um jornal africano, né? Você vai ver quais são os problemas jurídicos do Quênia, por exemplo, né? O que eles estão discutindo, o que saiu na capa do jornal de lá, né? Então, tem os termos técnicos que você acaba vendo ali. Que mais? Você analisar um texto acadêmico, né? De uma professora especialista em migrações internacionais, né? Migrações como um todo, que é a Catherine Whittle, né? Que é uma francesa. Ela é cientista política e advogada, especialista em relações internacionais. Então, assim, você analisar um texto acadêmico desse e de repente, conseguir ali grifar os termos técnicos, né? E procurar o significado. Então, assim, esse curso, para finalizar o raciocínio, ele atende as duas demandas, né? O público profissional e o acadêmico. Agora, é importante frisar que é um curso de 4 aulas, né? São 4 aulas de 3 horas de duração, e eu pensei num público que não tivesse tido contato ainda com o inglês jurídico. Então vai ser um curso introdutório do inglês jurídico, apesar de que eu espero um nível de fluência das pessoas, né? Eu acho que é importante dizer isso para que as pessoas não se frustrem. Mas assim, que tipo de demanda chega para você quando se trata de um profissional? Tá. Ele entra em contato com a professora Paula. Professora, eu queria melhorar meu inglês. Para fazer o quê? Foi isso que eu quis dizer. Né? Certo. Então, assim, o profissional ele precisa redigir e-mails, pareceres, né? Pareceres, que requer já um nível de formalidade um pouquinho maior do que o e-mail. Redigir contratos. Nem tanto, porque as pessoas normalmente contratam agências que são especialistas. Mas faz análise dos contratos. Mas você precisa ver se aquilo está fazendo sentido, né? Dentro do seu contexto, que normalmente é um copia e cola, você precisa ver se aquilo está fazendo sentido. Né? E aí, normalmente, as pessoas caem no conto de usar termos muito rebuscados e antigos e que nem se usa mais, né? Então, tem essa questão dos contratos e também de falar, por exemplo, numa conference call, você desenrolar uma negociação, né? Você conseguir lidar com um cliente que você precisa encontrar. E o público acadêmico, quando ele procura mais com a demanda de leitura? Leitura e interpretação do texto. Na verdade, eu tenho tido pessoas do meio acadêmico que têm vontade de falar inglês. Falar inglês também. Chega de só
ler, né? E escrever. Eu quero, de fato, dominar a língua. Eu quero saber o que está escrito nesse livro, né? Que não tem tradução para o português. Eu quero saber se tem relevância para a minha pesquisa, né? Então não adianta. Eu acho que existe um gap que é o seguinte: as pessoas acham que, não sei, inicialmente acham que para ser acadêmico você não precisa dominar o inglês, né? Mas aí é que tá, né? É importante, você consegue enriquecer, né, a sua pesquisa dependendo da área de pesquisa. Certo. Paula, deixa eu perguntar uma coisa. O que você acha que o pessoal que está aprendendo o idioma deve fazer? Porque assim, normalmente o que as pessoas fazem? Elas leem um texto, um artigo em inglês, normalmente fazendo tradução mental. Enquanto ela lê, ela já vai levando aquela frase que está em inglês para o idioma português e daí ela faz a interpretação. Então é um processo de leitura que é o normal, acredito. Você acha que esse processo de leitura está certo ou a pessoa ela tem que se esforçar para fazer a leitura em inglês, ler e pensar em inglês? Faz diferença? Excelente essa pergunta. Na verdade, eu acho que é esse o pulo do gato, né? No último curso de inglês jurídico que eu ministrei, ele era voltado para a área do direito empresarial, as pessoas faziam umas perguntas desse tipo, assim, como é que eu digo alienação fiduciária, né, em inglês? Aí eu falei, olha, é o seguinte, quando você estuda inglês jurídico, né, para esses exames, essas certificações internacionais, o que eles querem de você, né, o que se quer, o que se espera de um profissional, um advogado que exerce advocacia no meio internacional, é que ele consiga pensar e se comunicar em inglês. Não é que ele vá traduzir os institutos brasileiros, os institutos portugueses para o inglês, porque não existe essa tradução. Cada jurisdição tem as suas especificidades, né? Você consegue aprender termos técnicos, mas esses termos técnicos, eles obrigatoriamente estão restritos a um contexto. Então, por exemplo, no livro de Cambridge, a gente vai estudar um pouquinho sobre noções introdutórias do common law britânico. E aí você consegue aprender alguns termos, né? Por exemplo, the parties of the contract, né? The parties, no sentido leigo, é festa, mas parties of the contract are the people who are engaged in a lawsuit, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que você tem, de fato, que pensar em inglês. Você tem que pensar em inglês. Você tem que pensar em inglês, você tem que procurar não por um dicionário inglês, português, português, inglês. Você não vai a canto nenhum desse jeito. Como é que você explica o seu cliente o que significa consideration? Vamos supor que o seu cliente é chinês e ele não sabe como funciona o common law legal system. Ao certo, ele nunca ouviu falar de consideration, que é um elemento contratual, né, um elemento vital dos contratos na maioria dos common law legal countries, legal system countries. Então, assim, como é que você vai explicar para ele traduzindo para o português? Ele não fala português, você tem que saber explicar aquele termo em inglês. Certo. Entendeu? Então você tem que procurar um dicionário que dê a explicação em inglês. E é assim que você consegue escapar dos falsos cognatos. Você acha que aquele termo significa aquilo, mas não significa. Você vai olhar num dicionário técnico, né, que tem a explicação em inglês, e você vê, olha, isso não é bem o que eu estava pensando. Então, realmente a pessoa tem que sair da zona de conforto e começar a pensar em inglês. Por isso você tem que, na minha opinião, você tem que entrar na sala de aula disposto a ouvir um professor falando inglês, né? Você tem que estar disposto a ler textos em inglês, a escutar exercícios de reading ou de listening em inglês e a falar com seus colegas ali nos exercícios propostos em inglês. Senão você não sai da mesmice ali do seu contexto. Né? Isso é um problema, porque hoje existem ferramentas que são muito acessíveis e tornam a nossa vida muito mais prática. Eu cito como exemplo o Google Tradutor, que praticamente pôs fim à comercialização de dicionários inglês e português impressos. É muito mais fácil, você chega lá no computador, no tablet, no próprio celular, que tem até o aplicativo, coloca lá, espera a tradução e você até consegue ouvir qual é a pronúncia correta.
Mas não é o ideal. O ideal realmente... Você buscar os dicionários inglês, que são técnicos, né, para inglês jurídico ou business English, né? E aí você lá consegue achar o significado real daquele termo. Você recomenda algum aplicativo, alguma página da internet que possa fazer isso? Sem Porque hoje em dia dúvida. dificilmente a pessoa Tem vai muitos. atrás de livro impresso. Não, os dicionários você realmente não precisa ter impresso, a não ser que você seja um apaixonado por dicionários como eu. Mas eu consigo lembrar rapidamente aqui. O Babylon tem? Tem. O Não é Cambridge, bom, né? Pelo não é dos que eu uso mais, mas tem muitos bons dicionários disponíveis online. Olha só, o Oxford Dictionary é bom. Mas tem aplicativo o Cambridge, também ou só página na internet? Olha, aplicativo especificamente a pessoa teria que ir pesquisar, né? Tem que pesquisar. Eu não sei te dizer com certeza, mas o Cambridge Dictionary, o Business.com Dictionary, vem termos jurídicos com especificidade, né? O Collins Dictionary, certo? Tô falando muito rápido. Tem Dictionary, ok. Mas já deu um monte, tá bom. Não, é porque tem uns muito bons, mas tem o Longman, que é muito bom também. O Business English Dictionary com certeza tem um aplicativo, porque no último curso teve uma aluna que baixou na aula o aplicativo do Business. Certo, então vamos tentar aqui. Então, o primeiro ponto, se você quiser entender inglês e realmente você quiser melhorar, você não pode fazer tradução simultânea mental. Você tem que ler inglês, pensar em inglês e entender inglês. Primeiro ponto, não é isso? Segundo ponto, e para quem não conhece muito o idioma inglês, está querendo começar, entrou no mestrado acadêmico e se deparou com textos que estão em inglês, como é que a pessoa pode fazer? Na verdade, eu faço duas perguntas. Como é que ela pode começar a melhorar o inglês? E provavelmente vai passar por aquela ideia de que a pessoa tem que fazer um inglês básico mesmo, inglês tradicional, tem que conhecer os pronomes, sujeitos, adjetivos, coisas bem simples, para depois evoluir. Isso é o mais importante. Pronto. E como é que ela faz? Depois que ela estiver nesse nível aí, meio que intermediário, como é que ela faz para entender o parágrafo? Digamos que ela está lendo um parágrafo de 5 linhas. Aí ela está lá na primeira linha, tranquilo, resolveu, conseguiu ler e entender em inglês. Segunda linha, aí vem uma palavrinha chata que ela não está conseguindo entender. Ela pula, continua e tenta ler o parágrafo por inteiro para tentar captar a ideia do parágrafo, ou ela dá uma travada e vai lá para o dicionário procurar o significado inglês, né, fazer só a análise do significado e depois ela continua. O que você acha melhor? É o seguinte, eu faço o seguinte, eu leio o parágrafo todo, ignoro uma palavrinha ou outra ali que eu tô na dúvida se é aquilo mesmo que eu tô pensando, né? Certo. Faço uma leitura de scanning, né? Já que é a primeira leitura, que é justamente isso, né? Você ignorar algumas coisas e ir até o final do parágrafo, para ter uma ideia geral. E aí eu circulo algumas keywords, certo? Certo. Que são essas palavras técnicas que eu acho que vai dar o sentido decisivo daquele parágrafo. Daí, tendo circulado, eu vou num dicionário inglês, checo o significado, mas eu não posso só ir em um dicionário. Eu tenho que ir em mais de um, no mínimo 3 dicionários. Quem disse que a vida é fácil? Né? Você tem que ir. Aí você vê, de fato, eles dão os exemplos, né? A maioria desses dicionários, eles dão uma frase com aquele termo lá. Então você vê que o sentido é esse mesmo, né? E aí, inclusive, o Collins Dictionary, ele mostra o sentido no inglês americano e no inglês britânico. Às vezes tem uma diferença, né? Apesar de que não é tão diferente quanto o português do Brasil e o português de Portugal. Tem gente que acha que é muito diferente, né? O americano do britânico. Não é. Então, o que acontece é isso. Você procura ali, bate, vê se é aquilo mesmo e circula e escreve ali no texto mesmo o melhor significado de acordo com aquele contexto e vou em frente. Pronto, aí no final da leitura, digamos que era um artigo, tinha 10 páginas, aí no final do artigo você revisita essas palavrinhas, com que frequência você fica relendo para não esquecer? Eu acho o seguinte, que a pessoa deve construir uma frase, isso é dica de aula de inglês padrão também, né? Toda palavra nova que você encontra, você precisa tentar fazer uma frase com aquela palavra. Uma frase que faça sentido para você, né? Com o que você sabe sobre o assunto, né? Com o que você
entende. Então você cria uma frase com aquele termo. Isso já é um excelente exercício de fixação. Faz um caderninho. Faz um caderninho com as frases que você fica criou. relendo esse caderninho até você se acostumar com a palavra. Eu acredito que você praticando, né? Você tirando da sua cabeça uma frase nova, você faz 5 frases com aquele termo, já está fixado. Certo. E outra coisa que muita gente pergunta, hoje o Netflix meio que virou uma febre. Na verdade, esse serviço de streaming, de forma geral, Netflix, Amazon Prime, e eles têm uma facilidade, que é você controlar o idioma falado e a legenda. E isso pode ser utilizado em favor de quem está assistindo. É a forma que você tem de conciliar o lazer com, de certa forma, o estudo. Ajuda eu assistir alguns filmes em inglês. Caso ajude, provavelmente eu acredito que deve ser bom, porque ruim não deve ser. Qual é a melhor forma? Com legenda ou sem legenda para a pessoa que quer conseguir ganhar fluência no idioma? A pessoa que quer ganhar fluência sem legenda. Agora, se for ter legenda, tem que ser em inglês. Não, com legenda em inglês. Porque tem gente que coloca a legenda em português. Não, aí não. A minha pergunta meio que está implícita isso aí. Legenda em português, inglês. Olha, ou sem legenda? Eu noto, porque as minhas experiências em sala de aula são muito baseadas na minha experiência como estudante e professora. Então, eu avancei bastante quando eu comecei a assistir filmes sem legenda nenhuma, que foi quando eu morei fora. Não tinha a opção de ir pro cinema e ter legenda em inglês, né? Então, eu consegui evoluir em poucos meses, assistindo muito filme enfim, né? Escutando as pessoas ao meu redor. Como é que você fazia? Por exemplo, você entendeu num primeiro momento, digamos, 50% do filme você entendeu. Pelo menos você sabe quem foi que matou, quem é o suspeito que foi que matou Excelente pergunta. Pronto. Aí você entendeu. Aí, no próximo, porque assim, você não levou o dever de casa para casa. Assistiu ao filme, mas não foi atrás de saber qual é aquela palavra mesmo que eu não entendi. Aí como é que você percebe a evolução? Isso acontece naturalmente? Eu vou agora falar uma coisa que eu gosto muito de dizer, né? Aprender um outro idioma, no meu ponto de vista, é como aprender um instrumento musical, né? Eu vejo 3 semelhanças aí. Eu acho que você não aprende de um dia para o outro. Essa pergunta ela é muito comum, porque as pessoas entendem isso dessa forma que eu estou dizendo. Vou explicar. Então, a pessoa não aprende de um dia para o outro, assim como tocar um piano, né, tocar violão. Você tem que estar tocando uma música que te toque, assim, que te sensibilize, para você conseguir tocar aquela música várias vezes e se aperfeiçoar. Tem que ser uma música legal. Você não pode odiar a música, né? Do mesmo jeito com o inglês, eu vou falar especificamente do inglês. Você não pode estar estudando inglês com um livro que não é interessante, textos que não tem nada a ver com o que você gosta de ler, né? Então, assim, por isso que eu acho que a arte é fundamental no ensino de idiomas. Quando você coloca uma exposição de arte numa aula de inglês e você faz com que o aluno tente interpretar aquilo em inglês, né? Quando você coloca um filme para ser discutido em inglês e etc., aquilo torna interessante. Você dá um texto acadêmico da área de pesquisa do aluno, o aluno fica doido para entender, né? Então, assim, é isso que desperta a curiosidade, a paixão. E só vai desse jeito. O último ponto que eu gosto de falar é que você não pode tentar racionalizar o processo de aprendizagem. Você não pode achar que é uma coisa assim, esse dia eu vou aprender a lição 1. Mecânica. Aí nesse outro dia eu vou aprender a lição 2 e aí até tal data eu vou ter aprendido isso aqui tudo. Não é assim, né? Você não pode achar que eu vou assistir esse filme, eu vou aprender todos os termos que estão nesse filme e aí, ótimo, vou resolver esse problema. Não é assim. Então, você vai assistir um filme, não vai entender boa parte, depois você vai assistir outro filme e já vai estar entendendo mais um pouquinho. Você não tem exata noção do quanto que você está evoluindo, não tem exata noção. Não adianta enlouquecer, colocar no papel, né? Mas assim, é muito legal essa sua pergunta, eu até me empolgo, porque quando eu estava no intercâmbio, né, faz muito tempo isso, mas foi uma experiência muito marcante que talvez tenha determinado o meu dia a dia hoje atualmente, mas a gente se desespera e vai aprendendo aos poucos mesmo. Então, quer dizer que, por exemplo, se o Fernando que está aí atrás de vocês quiser aprender inglês, é só ele ficar ter persistência, ouvindo, assistindo os lendo o hino do Ceará, a história do Ceará Sporting Clube, que ele vai entender. Não, Fernando?
Não, gente, Esporte Clube não vai estar escrito em inglês, vai? E professora Paula, me diga, parece que você tem um curso aqui no Intelerge sobre inglês jurídico. Não é? É. Aí você já tinha falado, são 3, 4 aulas. 3 ou 4 aulas? São 4 aulas. 4 aulas. A partir do dia 17. Pronto, coisa Desse boa. mês. E assim, a pessoa que não tem noção nenhuma de inglês, é para a pessoa que já tem alguma noção. A pessoa que não tem nenhuma noção de inglês, eu sugiro que vá fazer um curso, que a pessoa tem pressa, né? Normalmente a pessoa tem pressa. Vai fazer um curso que seja todo dia aula. Todo dia, né? Então, Estudando bastante. Pode até recorrer a uma técnica de inglês instrumental, se achar que é legal. Mas aí quando a pessoa já atingiu um nível intermediário, aí é que a pessoa parte o para o inglês público-alvo jurídico. E assim, é mais voltado para o público profissional, acadêmico, ou dá para misturar os dois? Olha, particularmente, eu acho que tá interessante para todo mundo. Para todo mundo, né? É porque eu fiz um curso legal, porque eu queria me divertir no curso, assim, achar massa, né? Certo. E o curso vai ser todo em inglês? Falado em inglês? O curso vai ser todo em inglês, vai ser o curso de inglês que eu gostaria de ter feito, né? Quando eu tinha aí, sei lá, 20 anos. Não faz pouco tempo. Pessoal, então é isso. Renovo mais uma vez os meus agradecimentos à professora Paula, que veio aqui falar um pouquinho, dividir um pouquinho a experiência dela com o inglês. Foram muito valiosas as suas considerações. Muito obrigado. Obrigada a você, professor. Um abraço, pessoal.